Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para trazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É muita alegria estar aqui transmitindo essa mensagem do nosso Deus para a igreja que eu tanto amo.
Também dá um pouco de tristeza nós estarmos assim. Estou sentindo falta dos abraços, né? Sentindo falta daquele aconchego, mas estou feliz porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Nunca estivemos tanto tempo afastados, mas eu acho que a nossa igreja nunca esteve tão unida igual até agora, tão comprometida, tão desejosa, tão criativa nas atividades que tem desenvolvido. E eu louvo a Deus pela nossa igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos. Vamos ler o Salmo 121, o Salmo de romagem, né? Salmo 121, vamos ler. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra aos nossos corações. E fala, Senhor Deus, ao teu povo, fala à tua igreja agora, em nome de Jesus. Amém. Uma palavra que tem se ouvido muito esses dias é a palavra medo, né? São 4 letras, né? E elas definem em nossa língua um dos piores sentimentos, talvez. Às vezes serve um sentimento que muitas vezes leva as pessoas ao desespero. Às vezes o medo serve de ajuda. Por exemplo, quem tem medo do mar não vai morrer afogado, né? Quem tem medo da chuva não se molha, né? Agora, a coragem também é perigosa. O que é? As pessoas muito corajosas, né? Faz fazer uma estatística, às vezes as pessoas mais corajosas são as que se afogam, são as que sofrem acidentes, são as que caem de alturas. Então, o medo, ele tem seu lado bom e a coragem também tem seu lado ruim, né? Engraçado que os irmãos me conhecem, sabem que eu sempre gostei muito de histórias em quadrinhos, né? E as histórias em quadrinhos têm um personagem muito interessante, são os Lanternas Verdes, né, da DC Comics. E eles são, a energia deles, o poder deles, vem daquela lanterna, mas que ela é fortalecida pela coragem. Então, quando se tem medo, ele perde a sua energia, o seu poder. E na vida secular não é diferente, né? O medo, às vezes, ele costuma cegar as pessoas. E ele nos congela, o medo às vezes nos paralisa, ele impede trajetórias às vezes brilhantes. Às vezes fica pensando assim, se eu tivesse tido coragem, a minha vida não seria assim. Se naquele momento eu tivesse coragem, eu teria conseguido. E as reações ao medo, elas são as mais adversas possíveis, né? Desde um suor frio, momentâneo, até situações bem apavorantes, com mudanças drásticas, às vezes, no comportamento da pessoa. Quem nunca sentiu medo? Nesses dias atuais, essa palavra, eu quero crer, faz parte do vocabulário do mundo inteiro, né? Independente da língua, um peur em francês, um fears entre os ingleses, né? Essa palavra medo, numa tradução para qualquer país, ela está rodando o mundo. As pessoas estão trancadas nas suas casas, temendo alguma coisa invisível, temem o que não vem. Quem que não está com medo? Eu estou com medo. Medo é comum. Posso até dizer que em alguns momentos o medo é saudável. O problema é quando nos deixamos levar por esse medo. Esse salmo, ele fala sobre um combate ao medo. É um cântico de romagem, né? O segundo dos cânticos de romagem. Mas o que é um cântico de romagem? O cântico de romagem é uma coleção de cânticos
está dentro do livro dos Salmos. Vai desde o Salmo 120 até o Salmo 134. O Salmo 120, ele é um cântico que fala sobre uma proteção contra as más línguas, contra a calúnia. E o Salmo 121 é um cântico de romagem que já vai nos falar sobre Deus como guarda fiel dos homens. Mas o que é o cântico de romagem? O cântico de romagem era o cântico que os judeus entoavam nas suas viagens de peregrinação. As festas que eram comemoradas em Jerusalém, os judeus de todas as partes se juntavam naquela cidade em diferentes épocas do ano, e às vezes eles tinham que andar dias e dias a pé para chegar a Jerusalém, para chegar no templo, para chegar lá no Monte Sião e adorar, sacrificar. E dependendo de onde vinham esses peregrinos, haviam montanhas, eram cordilheiras. Se nós pegarmos a geografia da Palestina, dessa região, nós vamos ver que esses peregrinos passavam por lugares muito perigosos. Lugares onde existiam animais selvagens, ursos, leões, além dos animais selvagens, salteadores, porque os ladrões, eles sabiam que as pessoas iriam passar por aqueles locais. Então, aqui naquelas épocas do ano, os ladrões já iam para a beira das estradas esperando para assaltar. E essas pessoas passavam com utensílios. Primeiro que eles tinham que viajar durante dias. Então eles levavam valores para passar esses dias. Eles levavam alimentos. E eles não iam sozinhos. E a esposa e os filhos, às vezes crianças de colo, às vezes mulheres grávidas. E pelas cordilheiras podiam haver deslizamentos de pedra, né? Tinha o calor escaldante da Palestina, que dependendo da época do ano, pegava aquela época de calor intenso, aquele sol rachando. E quando chegava a noite, por ser um clima seco, para quem não sabe, nas regiões de clima seco, as noites são extremamente frias. Um dos lugares mais frios do mundo é o deserto à noite. A pessoa congela sem ter gelo. E eles passavam por essas situações. E durante esse trajeto eles entoavam esses cânticos. Uma caminhada marcada por dificuldades. E é como a nossa vida, nosso caminho para Jerusalém celestial. As pessoas caminhavam rumo à cidade de Jerusalém, e eu quero fazer uma comparação à nossa caminhada para Jerusalém celestial. Nossos dias não são diferentes. Em nossa caminhada, quantos problemas nós enfrentamos? Nós enfrentamos homens maus, políticos corruptos, que colocam seus desejos, como nós vemos agora, à frente das necessidades do povo. Nós vemos uma pandemia. Enquanto se junta a pandemia com políticos inescrupulosos, com interesses pessoais, então nós, Igreja de Deus, nós peregrinos rumo a Jerusalém celestial, enfrentamos vários problemas. Meus irmãos, eu quero convidar a vocês para nós, neste momento, meditarmos no seguinte tema: rumo ao lar celestial. E o que esse texto nos fala a respeito de nossa jornada? Quais as promessas divinas para nós, povo de Deus, descendência espiritual de Israel de Deus? Se nós pegarmos o versículo 1, diz: eleva os olhos para os montes. E aí vem a pergunta: de onde me virá o socorro? Quem estava nessa peregrinação ficava olhando, ele podia estar olhando para os montes laterais que o cercavam, montes que pareciam intransponíveis, como ele está podendo olhar também para o Monte Sião, onde estaria a sua adoração. E aí ele pergunta: de onde me virá o socorro? Frente a tantos problemas, de onde me virá o socorro? E você que está nos ouvindo agora, você deve estar perguntando: de onde me virá o socorro? E a resposta vem logo: o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E essa resposta nos fala sobre um Deus soberano, um Deus onisciente, um Deus rei do seu reino. Um Deus rei do seu reino.
Meus irmãos, existe um momento que nós temos que parar para analisar o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus para você? Nos dias atuais nós enfrentamos uma batalha terrível. Mas nós precisamos entender que o reino de Deus é tudo que abrange, é tudo aquilo que Deus abrange. E Deus abrange todas as coisas. O reino de Deus, o reino de um rei, é tudo aquilo que o seu rei domina. E nós estamos sob o domínio de Deus. Um Deus onisciente, um Deus presente, um Deus onipotente. Um Deus que conhece o genoma de todos os seres vivos. Um Deus que conhece o DNA de todos os seres vivos. Um Deus que conhece a composição química de qualquer objeto. Um Deus que conhece os elementos químicos que nenhum cientista, o mais renomado cientista, imagina conhecer. O reino de Deus. Deus reina sobre o seu reino. Deus reina sobre todas as coisas. Os versículos 3 e 4 dizem que ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. E a gente fica pensando o que o texto quer dizer com isso, não dormitará. Sabe quando você está cansado, você senta lá no sofá da sua casa e começa a ver um pouco de televisão, e aí quando já está, daqui a pouco passa 2 minutos, no meu caso não leva nem 1 minuto, eu já estou dormindo. Isso é que é dormitar, é aquela cochiladazinha. E está falando aqui que o guarda de Israel, o nosso Deus, ele não dormita, nem dorme. Momento nenhum ele deixa de guardar. Ele não cochila. São 24 horas por dia, são 7 dias por semana. Todo momento Deus está vigiando o seu povo. Todo momento Deus está de guarda. Não é aquele guarda que cochila, não é aquele guarda que em alguns momentos dorme, não é aquele guarda que se distrai um instante. É o guarda que está sempre tomando conta do seu reino. É o guarda que está sempre tomando conta do seu povo. É interessante dizer que os peregrinos, nenhum deles estava isento dos males que o cercavam. Nenhum deles estava isento do sol escaldante. Nenhum deles estava isento do frio da noite. Nenhum deles estava isento das feras. Nenhum deles estava isento dos salteadores. Nenhum deles estava isento dos caminhos pedregosos, das avalanches, das intempéries que poderiam acontecer. Nenhum deles. A promessa de Deus é que Deus guardará a nossa alma. Aquele que vigia, aquele que toma conta de nós todos os momentos, guardará a nossa alma. Olhar para o monte do Calvário, ver aquela cruz vazia, cheia de sangue, e declarar que o meu socorro vem por meio de quem morreu na cruz por mim. É nele que eu coloco a minha confiança, é nele que eu coloco a minha esperança, é ele que guarda a minha alma. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Quem vai nos separar dele? É uma promessa, os versículos 5 e 6, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Promessa de guardar de todo o mal e sempre. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, diz o versículo 7.
Esse cântico ele compara a presença de Deus à nossa sombra. E é engraçado, né? Para onde você vai, a sombra vai, né? Você faz um movimento, a sombra vai. Você vai para a esquerda, a sombra vai. Você vai para frente, a sombra vai. E o cântico faz essa metáfora da sombra com a presença divina. E é curioso a gente parar para imaginar que a única maneira da sombra deixar o indivíduo, né, é em meio à escuridão. Mas quando o brilho da luz divina está sobre nós, a sombra está sempre nos acompanhando, porque a presença de Deus está sempre conosco. Mas às vezes nós preferimos procurar a escuridão. Nós queremos nos afastar de Deus. Mas quando a luz de Deus brilha sobre nós, você olha para a sua sombra e você lembra: a sombra do Senhor à nossa direita. Nenhum mal nos assola, nenhum mal nos desanima, nenhum mal vai nos abater, nenhum mal vai nos derrubar. Nós estamos falando que os males não existem. Nós estamos falando de proteção divina. E esses versículos 7 e 8 complementam. O Senhor te guardará de todo o mal e guardará a tua alma. E é aí que eu quero parar para que os irmãos meditem nesse texto. Mesmo que os males nos ataquem, porque eles existem, a minha alma, a tua alma está guardada, ela não pode ser tocada, ela não pode ser ferida. Ainda que queime o meu corpo, ainda que corte meu corpo em pedaços, a minha alma não vai ser tocada. Ainda que o vírus tome conta do meu organismo, a minha alma não vai ser tocada. Ainda que os ladrões me prendam, me batam, me matem, a minha alma não vai ser tocada. Ainda que homens inescrupulosos destruam a minha vida financeira, me tirem a casa, tirem todos os meus bens, a minha alma não vai ser tocada. Muitos acreditam erroneamente que o cristão não sofre, que ele não é vulnerável a doenças, a tiros, a calúnias, a ataques maléficos. Fatal engano. Somos humanos. Claro que diante do poder, da vontade de Deus, nada nos toca, mas quem define é Deus. Agora a minha alma não pode ser tocada, porque isso é uma promessa. Que o cântico nos diz aqui, ele guardará a minha alma. E finaliza a tua saída e a tua entrada, do início ao fim da caminhada, que ele quer dizer aqui, do início da minha caminhada com Cristo, até o momento que eu partir para a glória, nenhum mal vai tocar a minha alma. Nossa caminhada a Jerusalém Celestial, Deus está conosco, a gente não pode se apavorar, não podemos nos desesperar de momento nenhum. Nos dias atuais, cada dia é um novo desafio. Eu costumo sempre falar para minha filha no trabalho: filha, quando a vida te der um limão, faz uma limonada. Para cada problema haverá uma solução. Não dá para desesperar, porque cada dia é uma nova batalha. Eu tenho passado por isso, eu tenho vivido por isso, todos nós temos passado por isso, temos vivido por isso. O povo de Israel confiava no guarda de Israel, oferecia um sacrifício a Deus e o adoravam. Deus tem sido nosso guarda, conforme diz o versículo 4. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O guarda de Israel, e nós como descendência espiritual somos protegidos por esse guarda. Não através de sacrifícios de humanos ou de animais, mas pelo sacrifício de Cristo, o Cordeiro na cruz do Calvário. Essa aliança firmada com Deus pelo sangue do Cordeiro. Um pacto eterno que nos coloca sob a proteção divina pelo sangue de Jesus. E assim eu não posso mais ter medo. Eu não posso me desesperar, porque independente do que acontecer, nada tocará a minha alma, eu creio nisso. Conforme disse o apóstolo Paulo, nada vai nos separar do amor de Cristo. E aí eu fico observando os heróis da Bíblia, Jonas na barriga do peixe, pouco oxigênio, o monstro colossal que o devorou, ele é a caminho do estômago, onde seria destruído pelo ácido gástrico do estômago do animal. Ele caminhando para a morte, ele orou. Ele não se desesperou. Medo, acredito que ele teve, mas ele não se desesperou. E aí eu fico imaginando Moisés, na frente dele o Mar Vermelho, a responsabilidade daquele povo, atrás dele a maior armada de sua época, querendo matar. Aos lados dos montes, não tinha para onde correr.
Sentiu medo aquele povo? Claro que sentiu. Moisés sentiu medo? Claro que sentiu. Mas ele se desesperou? Não. Ele orou ao Deus dos exércitos, ao guarda de Israel. E ele foi atendido e caminhou. Disse ao povo de Israel que marche. Eu vejo Daniel ali na cova com leões famintos, animais ferozes, há dias que não eram alimentados. Sedentos por carne humana. E uma possibilidade de salvação. Ele não se desesperou, ele orou. Paulo, frente à morte, ali na prisão, esperando seus momentos finais, declarando: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. José, traído pela sua família, enganado pelos patrões, abandonado, acreditou. Teve medo? Creio que sim, muitas vezes. Se desesperou? Não. Acreditou no Deus vivo, o guarda de Israel, igreja de queimados, povo de Deus. E essa mensagem é para mim também. Não é hora de ter medo. O momento é de oração e confiar, porque o guarda de Israel está nos vigiando e guardando. Que Deus nos abençoe e nos proteja de todo o mal. Que guarde o nosso entrar, o nosso sair, o nosso entrar, o nosso acordar, o nosso dormir, cada dia das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Cada momento me guia, Senhor.